Governo federal se prepara para fazer campanha internacional e a adotar novo discurso sobre a preservação ambiental e o agronegócio. Produtores rurais vêm reclamando do impacto negativo gerado por falas polêmicas sobre o desmatamento e a mineração em áreas indígenas. Pois é, a importância da linguagem na política, né? Quando essa linguagem não é feita da forma adequada, o presidente acaba criando problemas para o seu próprio governo. Ele poderia adotar as medidas que tem feito com o ministro Ricardo Salles, sem fazer tanta confusão, criar tanto problema para isso, e agora tem que fazer um trabalho de contenção de resultados negativos, principalmente na imagem que se cria do Brasil no exterior. E essa imagem é muito ruim, os correspondentes internacionais acabam de alguma maneira reproduzindo aquilo que é publicado aqui dentro do Brasil, com o apoio das declarações ruins do presidente Jair Bolsonaro, que no mesmo discurso às vezes solta uma notícia boa e fala alguma coisa que permite com que essa coisa boa seja combatida. E agora é isso. Agora, do ponto de vista prático, o que deve ser feito o governo não pode cair no erro, e parece que não vai cair, e é bom que a sociedade saiba disso, de achar que há algum tipo de contraposição entre desenvolvimento econômico e o respeito ao meio ambiente. Essas coisas podem ser conduzidas de forma paralela. É possível ter desenvolvimento econômico junto com proteção, preservação e do meio ambiente. Isso já é feito em vários países, isso já é feito de forma técnica, de forma sustentável aqui dentro do Brasil. Mas a imagem que se projeta é que, de fato, se você tem desenvolvimento econômico, isso necessariamente vai acarretar num ataque, numa agressão contra o meio ambiente. Forma e conteúdo, ambos importam, né? O conteúdo de muitas críticas que o governo faz a essas ONGs ambientalistas, a ideologia excessiva, mascarada muitas vezes de ciência, nesse alarmismo todo dos ambientalistas, isso tudo tem algum sentido. A forma de fazer a crítica é importante também. Parece que há uma demonização de toda a preocupação com o meio ambiente, que é um valor que não adianta ir contra a maré, né? A maré verde, digamos assim. Isso está sedimentado no mundo todo, principalmente nos países desenvolvidos, até porque cá entre nós é um luxo que os mais ricos podem ter, né? Os mais pobres não necessariamente, mas essa demonização todas essas ONGs, a esses acordos, a essas entidades supranacionais, isso não pega bem. O agronegócio é pragmático, o agronegócio quer resultados. Então ele sentiu ali que havia no governo uma crítica importante aos excessos que esse pessoal acaba cometendo e que inviabiliza muitas vezes o desenvolvimento nos países mais pobres, mas ele percebeu também que o tom estava alguns decibéis acima do desejado, e isso estava começando a ter uma reação negativa aos negócios. Aí entra o pragmatismo em jogo. Só que a gente ainda tem algumas declarações recentes, Rodrigo, que vão exatamente nesse sentido que você colocou, de colocar uma posição contrária a tudo que se fala em termos de preservação ambiental. Ontem mesmo, em um dos vários pronunciamentos, o presidente se referiu de forma irônica aos dirigentes da França e da Alemanha, que tem uma postura muito mais em defesa do meio ambiente. Inclusive Macron cobrou posições do Brasil, foi uma das questões colocadas nesse possível acordo entre União Europeia e Mercosul. Então, no fundo, o governo ainda mantém um discurso aí de desconfiança a tudo que representa a defesa do meio ambiente, como se isso fosse uma posição de esquerda, quando a defesa do meio ambiente deve ser uma posição de todos os governos. Não se trata de permitir que tomem conta da Amazônia, nada disso. O Brasil tem que manter a soberania, mas tem que ser uma soberania com responsabilidade, inclusive para não ter implicações do ponto de vista econômico, nessa questão de acordos comerciais, na questão do potencial de ampliação das exportações brasileiras, onde o selo de qualidade também passa pela preservação ambiental. Aliás, do ponto de vista conceitual e usando a nossa tradição brasileira, um dos grandes intelectuais brasileiros que primeiro fez uma defesa pública e escreveu vários textos sobre isso foi o conservador sociólogo Gilberto Freire. Então, se fosse para ter um pensamento político que assumisse essa agenda do meio ambiente, seria o conservadorismo. E o grande autor vivo conservador, que tem obras nesse sentido, tem textos, tem um livro chamado
filosofia verde, que tem feito esse trabalho de defesa do meio ambiente com uma perspectiva conservadora e levando esse assunto nesse equilíbrio entre desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente, é o Roger Scruton, que, aliás, influenciado pela forma negativa como as notícias chegam ao exterior, deu uma entrevista aqui no Brasil, ele esteve recentemente aqui, dizendo que discordava da forma como o governo brasileiro tem atuado, especialmente na Amazônia, no respeito ao meio ambiente, sendo que o governo, pelas declarações do ministro Ricardo Salles, não está fazendo exatamente isso, está querendo ter essa aliança. Mas as declarações do presidente Bolsonaro acabam criando essa impressão, e isso é muito ruim para o país. Exatamente, o Roger Scruton era o nome que tinha vindo à mente. Os conservadores não deveriam abandonar a agenda ambientalista. Eles podem apontar para os excessos, inclusive para o fator ideológico e até o oportunista que existe, né? Aquele slogan de florestas lá e fazendas aqui, porque o mundo teme a competição com o Brasil na questão do agronegócio. Nós somos muito competitivos nessa área, né? Mas isso não quer dizer você fazer a ideologia do sinal trocado, que é dane-se o meio ambiente. Isso não é uma postura conservadora.